Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Jó, capítulo 16, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. São os objetivos aí do nosso grupo. Capítulo 16, irmãos, nós percebemos Jó ferido, e a dor de Jó só vai aumentando porque os supostos consoladores estão atormentando a sua vida. Não só as perdas que Jó teve, mas agora ele tem que ouvir os amigos acusadores tentando descobrir a causa da sua dor, descobrir por que Deus o puniu dessa forma. E isso era um tormento para Jó. Jó se sentia ferido por Deus, como ele mesmo descreve aqui. Ele fala que, nós vamos ver isso, ele vai falar que Deus fez dele o alvo, Deus o fez o alvo, disparou as flechas, acertaram os seus rins, sem dó nem piedade. Então ele se sente ferido por Deus e ao mesmo tempo abandonado aí pelos homens. Ninguém lembra o Jó que ele havia sido, todo mundo só lembra daquele, só percebe aquela realidade ali cruel que ele estava. Então Jó, no primeiro momento, ele vai denunciar a crueldade daqueles supostos consoladores. Vamos ver lá, nos primeiros versículos ele diz assim, eu já ouvi tudo isso, em vez de me consolarem, vocês estão me atormentando, é o que ele diz. Palavras ocas, vazias, que não têm fim. Por que vocês não param de provocar? Ele diz, se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Jó está dizendo, olha, vocês estão se aproveitando porque eu estou aqui. Vocês estão dizendo isso com facilidade porque agora eu não sou mais nada, eu não sou ninguém. Eu perdi tudo, eu estou muito doente, minha aparência está horrível. Ele diz, ó, se eu estivesse no lugar de vocês também, eu balançaria a cabeça com um jeito sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ele está dizendo, vocês estão agindo como o homem age mesmo. Ou, ele diz, eu poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Talvez eu agisse diferente. Jó está dizendo, talvez eu agiria igual, talvez eu agiria diferente. Mas, ele diz, se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Ele está dizendo, olha, se eu me calar ante aos insultos de vocês, a minha dor não diminui, a minha dor não se acalma, e se eu me calo, também o meu sofrimento não diminui. De toda forma, eu estou sofrendo. E é por isso que eles estão nesse debate, onde os amigos de Jó estão procurando acusá-lo, estão procurando saber o que ele fez, qual o seu pecado, para que ele estivesse sofrendo tanto. Então, Jó, ele fala sobre a crueldade. Quantas pessoas chegam para nós, irmãos, e ao invés de palavras de consolo, trazem palavras que cortam. Palavras, às vezes, até travestidas de uma espiritualidade, de um temor a Deus, mas são palavras para ferir, são palavras venenosas. E eu vou dizer para você, meu irmão, se você é um desses que lança palavras para ver se fere alguém, ainda que de maneira subliminar, você acha que você quer ferir, você quer falar algo para alguém, você quer ferir, mas você não quer que essa pessoa perceba, eu quero dizer para você uma verdade, Deus conhece o seu coração e pode ter certeza que ele vai tratar isso com você. Isso não passa impune, porque Deus é o vingador de todas as coisas, irmãos. Deus sabe de tudo que acontece, Deus sabe a motivação do nosso coração. E Jó que descreve que o sofrimento dele, a dor, ela parece vir da mão de Deus. A partir do versículo 6 aí ele vai dizer, Deus, como é que eu vou discutir com esses homens também? Porque o Senhor me deixasse sem força. Jó fala, o Senhor destruiu toda a minha família, me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Eu virei pele e osso, eles estão zombando. E por isso os outros pensam que eu sou culpado. Na sua ira, ele está dizendo, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio. Olha só, Jó tem o sentimento de que Deus, o Deus que cuidava dele, estava de alguma maneira irado com ele, o odiava pelas coisas que estavam acontecendo. E como uma fera me persegue e ameaça, todos me ameaçam. Abre a boca para zombar de mim, me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou aos homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivi em paz, ele diz, mas Deus me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E de todos os lados disparou as suas flechas, e elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade. E também a minha bíblia escorreu pelo chão. Jó está dizendo, eu fui atingido pelo Altíssimo. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo com golpes e mais golpes. Jó, o que fazer contra o Todo-Poderoso? Ele diz aqui, não há o que fazer. Eu senti, em sinal de tristeza, eu vesti minha roupa feita de pano grosseiro, que é o pano de saco, e humilhando, sentei-me no pó e tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando. As lágrimas estavam até machucando. Tantas lágrimas, estou com olheiras fundas e escuras, no entanto, nunca fui violento. E as minhas orações sempre foram sinceras. Jó está dizendo, Senhor, apesar de tudo isso, eu não reagi com violência. Realmente, Jó, você não percebe isso nele. Ele faz as declarações, mas você não vê Jó agindo estupidamente, ele desabafa, e ele diz, as minhas orações foram sinceras, eu estou falando o que eu estou sentindo. E é assim, irmãos, às vezes nós passamos por situações, nós não entendemos por quê. Eu já passei por isso, já falei várias vezes aqui para vocês, vou repetir, nós passamos pela situação de não ter filhos. Você acha que muitas vezes eu não perguntei a Deus, Deus, por quê? Tem tanta gente que trata mal os filhos e tem tantos, e a gente que quer criar filhos para o Senhor, que quer ter filhos bons, que quer dar o melhor para os filhos, por que nós não podemos ter? Situações, irmãos,
que nós nos sentimos assim, muitas vezes atingidos pela ira do Todo-Poderoso. A gente começa a perguntar, Senhor, por quê? Por que não? Por que o Senhor não nos atende? Será que o Senhor estaria irado? O Senhor estaria triste conosco? Perceba, meu irmão, que o meu tipo de sofrimento, né, não que dê para medir ou calcular o sofrimento de cada um, porque isso é subjetivo, mas não chega nem perto a dor que Jó estava sentindo. E ele diz, olha, eu estou sendo sincero. Se eu estou errado, o Senhor me convença do contrário. Mas eu estou sendo sincero. E ele diz, ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que eu seja abafado e o meu grito pedindo justiça. E aqui Jó tem uma declaração que ele mesmo não entendia por completo, mas ela é verdade. Ele diz assim, o meu advogado, eu sei que no céu tem quem me defenda, o meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Os amigos zombam dele, dizendo assim, você está doido? Mas ele está dizendo, olha, eu tenho certeza que lá no céu tem alguém para me defender. Eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. E realmente Jó estava certo. No coração de Jó, ainda que ele não entendesse, existe um advogado. A Bíblia diz que o nosso advogado é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a propiciação pelos pecados de todo aquele que crê e tem esperança no Senhor. Jó havia entendido que no tribunal só dá para ser julgado aqueles que têm a mesma natureza. Um homem não pode se sentar diante de Deus no tribunal, a não ser como réu. Mas ele não pode se defender diante de Deus, porque ninguém pode se defender diante de Deus. Todos nós já estaremos culpados. Precisa ser da mesma natureza. É por isso que Jesus se fez homem e Deus, ao mesmo tempo, ele deixou sua glória, mas não deixou de ser Deus. Ele deixou sua glória e se tornou um homem. E agora, tendo as duas naturezas, ele representa um homem como advogado. E diante de Deus, ele apresenta o pagamento pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu por nós, meu querido irmão. Ele é o nosso advogado diante de Deus. E Jó disse, os meus anos de vida estão contados, eu vou pelo caminho que não tem retorno, quase não posso respirar. Minha vida está acabando. E o que me espera agora é sepultura. E nesse momento eu estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, Jó mais uma vez fala, só tu pode garantir meu livramento. Quem mais eu tenho para ser meu fiador? Só Deus. Olha a percepção de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha como Jó, lá no princípio, provavelmente Jó é mais velho do que Abraão, Jó é mais velho do que Moisés, Jó fez parte dos primeiros homens lá. Preste atenção, meu querido irmão, preste atenção, essa é uma das histórias mais antigas da Bíblia, e Jó já tinha uma percepção que precisava de um fiador, de alguém que o garantisse, de alguém que pagasse a sua dívida. Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem seus amigos. Jó está dizendo, Senhor, deixa eles sem graça. Não deixe que eles me derrotem, porque eu sei que eu não fiz nada. Eu sei que, nesse sentido, há algo que eu não compreendo, mas não vou dizer que eu estou errado. Não vou ceder àquilo que eles estão dizendo. As pessoas usam esse ditado contra mim, vêm cuspir na minha cara. Eu estou ficando cego de tanto sofrer. O meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu, como se fosse alguém que não confiasse no Senhor. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Aqui já está sendo irônico, dizendo que esses homens estão se achando melhores porque não estão numa situação tal qual ele está. E deixa eu dizer para você, meu irmão, os contextos que nós enfrentamos não fazem ninguém melhor ou pior do que o outro. Pelo contrário, Paulo, por exemplo, se sentia riquíssimo, mesmo terminando sozinho no calabouço, ferido, com frio, abandonado pelos homens. Ele dizia que ele havia completado a carreira, havia corrido a carreira, completado a sua jornada e guardado a fé. Percorreu o caminho, batalhou o bom combate, lutou o bom combate e guardou a fé. Ele entende que a sua vida foi preciosa. Ele fala que a sua vida está sendo derramada como libação, mesmo terminando em um contexto horroroso. Riqueza, meu irmão, valor, não é aquilo que o homem dá, mas é aquilo que Deus realmente diz que é valioso. E o que Deus valoriza? Uma fé. A Bíblia diz que ela é mais apurada que o ouro. A constância, a persistência, o amor. Tudo aquilo, meu querido irmão, que os bens não podem comprar, não podem adquirir. E Jó termina dizendo assim, a minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde eu vou deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para junto descansar debaixo da terra? É uma pergunta que ele faz. E sim, Jó, a esperança vai acompanhar você no túmulo, porque o seu Redentor vive, e por fim ele se levantará na terra, e dirá a todo que crê nele que também ressuscitarão dos mortos. Jó falava com base no seu sofrimento, a desesperança diante da dor, o medo, o desânimo, tudo isso, irmãos, acontece
não é obra do diabo, tá? Não é no sentido de, quem sofre é porque o diabo está fazendo isso, é porque está desobedecendo a Deus. Não, meu querido irmão. Não, não, não. Os homens de Deus, as mulheres de Deus da história passaram por problemas emocionais, luta, sofrimento, dor. E tem hora, como nós falamos aqui nesse capítulo 16, que as pessoas, nós estamos cercados de consoladores cruéis. Quer ver uma coisa? Você vai no ambiente de velório, meu irmão, por favor, não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de pessoa. Aconteceu alguma coisa com uma pessoa, um acidente, quando é uma morte catastrófica, inesperada, geralmente os velórios estão cheios. E as pessoas chegam ali, abraçam as famílias, abraçam os familiares, contam um pouquinho e começam a perguntar o que aconteceu. Meu irmão, se a pessoa quiser falar com você, que fale. Se não quiser, larga de ser curioso. Falar dói, machuca. Então, não seja esse tipo de pessoa, porque isso é inconveniente. Não seja um amigo de Jó, nesse sentido. Vai haver momentos, meu irmão, que você vai sentir como Jó, e isso não necessariamente é pecado. Cuide para que você não peque. Cuide das suas palavras. Peça a Deus para guardar o seu coração e a sua mente. Coração é aquilo que nós sentimos, mente é aquilo que pensamos, para você não chegar a uma conclusão precipitada ou falar algo que faça você pecar contra o Senhor nesse contexto. Peça a Deus, Senhor, estou sofrendo, guarda meu coração e minha mente. Mas vai ter dia que você vai achar o seguinte: Deus não gosta de mim. Por quê? Porque o contexto está totalmente desfavorável. Porque Deus muitas vezes escolheu te provar. Você vai sentir que a ira de Deus está sobre você. Há tempos que nós passamos isso, irmãos. A Bíblia chama dias assim de dia mau. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistirmos e não perdermos a esperança. Jó não conhecia a Cristo, mas eu e você conhecemos e sabemos que a sepultura não é o nosso fim, porque o nosso Redentor vive. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.